Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de Educação Ambiental, turma do P6 de Estética da Faculdade Santa Emília de Rodar. Vou dar continuidade à aula, só dar uns minutinhos aí para o pessoal voltar para a aula, tá? Esperar um pouquinho. Então, Roberto e Laninha já entraram. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se vai entrar mais gente. Então, meninas, eu tava falando do transporte, né? Vamos ver se entra mais gente. Que bom, Laninha, que tá gostando. Vamos ver se entra só mais gente. Deixa eu dar 2 minutos e aí eu retorno ao raciocínio da aula, tá? Para que a gente possa, para quem entra depois, não perder. Sim, você estava na aula anterior, é porque tinha mais gente. Eu tô esperando o resto do pessoal entrar para dar continuidade. Não sei se o pessoal não ouviu. Então, bom, eu vou continuar, tá, gente? No caso, sim, do transporte, a gente tem, como eu estava falando, a gente tem socorro, Melinda, de novo. A gente vai ter no transporte ali, o transporte público, eu teria um único veículo, por exemplo, um ônibus que pode levar 50 pessoas, ou um carro, Rupiana, bem-vinda novamente, ou um carro que eu vou estar levando ali no máximo 5 pessoas. Então eu posso ter, né, uma quantidade muito maior de ônibus levando muita gente. Em compensação, se eu tiver uma via, vamos supor, se eu fosse encher a Epitácio, de um lado eu colocasse carros e do outro eu colocasse ônibus, e eu enchesse cada um de pessoas, com certeza o lado do ônibus teria muito mais gente, né? Então, nesse sentido, o transporte público ele é eficaz no sentido de poluir menos, porque eu estaria utilizando menos combustível fóssil, né, que seria o combustível, a gasolina ali, que seria tal gasolina, o álcool, o diesel, né, que estaria sendo utilizado nos veículos. Então eu teria uma poluição menor. Outra coisa se eu tenho transporte público efetivo, eu não preciso estar saindo no meu carro, né? Então, em muitos países a gente vê, bem-vinda Ingrid e Micaela, a gente vê o que? As pessoas, mesmo pessoas de uma classe social mais elevada, elas utilizam o transporte público, elas só usam seus veículos próprios quando é para sair, para passear e dependendo da situação, mas no dia a dia eles utilizam o transporte público porque ele é eficaz, né? Ele tem qualidade, ele vai fazer com que você chegue seguro, que você chegue adequado para o seu objetivo final, que não é, infelizmente, na nossa realidade aqui. Então, gente, continuando aqui, em relação à impermeabilização do solo, eu tinha citado sobre isso agora há pouco, quando estava falando da questão do setor, né, de construção civil. Então, para ilustrar aqui, a gente tem um ambiente de área de floresta, um ambiente florestal. Observe que a setinha preta é a setinha correspondente à infiltração no solo. Então, quando chove, a gente tem de 80% a 90% da água da chuva que caiu, a gente está vendo ela absorvida pelo solo. Em compensação, apenas de 10% a 20% da água escoando, tá? Já numa área residencial, a gente vê apenas de 50% a 60% sendo absorvida pelo solo e de 40% a 50% escoando pela cidade, ou seja, ela não é absorvida pelo solo.
Já nas áreas urbanas, né, mais urbanizadas, onde tem uma maior concentração de construções civis, a gente tem de 0 a 10%, apenas isso, gente, é muito pouco, da água sendo absorvida pelo solo, e de 90 a 100% escoando. Então, o que é que a gente vai ter nisso aí? A gente vai ter as enchentes, né? E aí, quando chove demais, que a gente tá vendo, né? Viu há pouco tempo lá em São Paulo, Rio, Minas, né? Que a gente, Espírito Santo, que a gente estava vendo ali enchentes destruindo tudo, porque simplesmente não tinha para onde a água ir. Mas por que a água não tinha para onde ir? Porque nós impermeabilizamos o solo. A drenagem não é suficiente para poder dar conta daquela quantidade de água, por vários motivos. Pode ser porque realmente está com uma quantidade de água muito grande, ou também, além da impermeabilização do solo, a drenagem ela está entupida pelo lixo que a população joga, tá? E aí é erro em cima de erro. E aqui a gente tem que influencia nessa questão da impermeabilização do solo, é a questão da população, que ela passou antes, né, nos anos ali 60, de uma população rural para ser uma população urbana. Só que essa proporção ela não foi equiparada, ela não simplesmente inverteu, ela ultrapassou muito a quantidade, né, a proporção. Então, para vocês verem aqui no gráfico, a gente tinha na década de 60 54,9% da população residente nas áreas rurais e menos da metade, né, 45,1%, vivendo nas áreas urbanas. Só que a gente teve uma inversão disso aqui. Em 2010, a gente tinha 84,4% da população nas áreas urbanas e apenas 15,6% nas áreas rurais. Ou seja, a gente não teve a proporção igual. E aí, uma coisa que a gente tem que avaliar é que a área urbana ela é mais restrita do que a área rural. A área rural ela é muito maior. Então, o que é que a gente está tendo? A gente está tendo uma densidade demográfica maior nas áreas urbanas, ou seja, uma quantidade de pessoas por metro quadrado muito maior, muito mais concentrada nas áreas urbanas, fazendo com que a gente precise de mais edificações, de mais construções, e muitas vezes isso não é feito de forma adequada, né, dando toda a infraestrutura para a população. Então, a gente tem aqui o crescimento no número de carros no ambiente. Uma das coisas que proporcionam isso é justamente a ineficácia do transporte público. Mas vamos analisar aqui com calma esse esqueminha. Então, a gente tem aqui o crescimento urbano desordenado, tá? Esse crescimento urbano ele deveu-se a quê? Como a gente estava citando no slide passado, a questão da quantidade de pessoas que saíram da zona rural e hoje se concentram na zona urbana, né? Na verdade, a concentração de pessoas, porque as pessoas se reproduziram mais também, né? Aumentando a população na área urbanizada. Então, esse crescimento urbanizado, como eu estava falando, ele não foi planejado, né? Ele não foi adequado, fazendo com que não tivesse a estrutura necessária para todos. Com isso, a gente vai ter aqui uma tendência aos deslocamentos em maior número e maior distância. Hoje em dia, os países que trabalham com o pensamento de um ambiente sustentável, eles se programam para que as regiões onde você vai trabalhar seja próximo da sua casa, para que você tenha que se deslocar por menos quilômetros.
onde você possa ir andando para o seu trabalho ou gaste menos combustível para isso. Não é o caso desse exemplo aqui. Então, uma tendência dos deslocamentos em maior número e maior distância vai fazer com que haja menor frequência do transporte público coletivo, tá? Porque vão ser muitas pessoas e aí esse transporte público ele não vai ser tão eficaz, havendo uma diminuição do transporte público, porque a gente tem tarifas mais caras, então a população não vai querer utilizar o transporte porque ela fica mais confortável no seu próprio carro, fazendo com que justamente a gente tenha uma maior dependência dos automóveis, fazendo com que haja um aumento do tráfego da população e, consequentemente, de congestionamentos, fazendo com que haja necessidade de construção de mais vias para que esses carros, esses veículos, eles possam trafegar e fazendo com que haja um congestionamento, haja um número maior de carros, haja necessidade de construir mais ruas, e aí vai vir mais carros, a população vai crescer mais e vai ficar nisso, tá? Vai ficar num ciclo vicioso, onde na verdade deveria, se preocupar e se investir na qualidade da população, na qualidade do transporte público, em áreas mais arborizadas, em ciclovias, em ambientes que as pessoas pudessem ter alternativas para chegar até os seus próprios trabalhos, tendo que se deslocar menos ou se deslocar sem a necessidade de carros. Então, esse esquema é um diagnóstico de problemas urbanos que contribui para a imobilidade das cidades, fazendo como a gente vê em São Paulo, que você, às vezes por dia, você passa 2-3 horas presa no trânsito para poder se deslocar para o seu trabalho ou para a sua casa. Aí a gente tem a questão do assoreamento, tá? O assoreamento são exemplos de modificação ambiental, onde a gente vai ter aqui poluição dos rios por assoreamento e metais pesados, tá? A gente vai ter uma área, por exemplo, aqui, onde ela foi desmatada. Então, quando a gente desmata a vegetação, a gente vai fazer com que o solo ele fique solto, porque a vegetação vai ter suas raízes que vão conseguir segurar aqui o solo. Então, se eu desmato a vegetação, o que é que vai acontecer com o solo? Ele vai ficar solto. Consequentemente, pela erosão, ele vai se deslocar. E junto com o lixo a gente vai ter o quê? Uma diminuição do leito do rio ali. Vamos supor que esse rio tivesse 4 metros de profundidade, só que com a quantidade de lixo e com a erosão fazendo com que o sedimento chegue aqui no rio, esse rio pode chegar até agora 2 metros, 1 metro ou até menos. A erosão do solo em áreas onde a floresta foi retirada. Então, aqui mais uma vez explicando que as raízes das plantas, elas vão ser as responsáveis por segurar esse solo. No momento que eu tenho, aqui eu não tenho erosão, tá? No momento que eu começo a ter uma erosão parcial, onde eu tirei a vegetação, a gente vai ter a erosão parcial, porque ainda tem vegetação aqui, então não vou ter o deslocamento desse solo de uma forma total, vamos dizer assim. Já aqui, uma erosão violenta causada pela retirada completa da vegetação. Alguma dúvida, gente, até aí? Dúvidas? Sim, não? Priscila, boa noite. Felina, boa noite. Marileuza, Cida, Jéssica Pedrosa, Daniela Souza, boa noite a todas. Então, gente, dúvida? Posso continuar? Ai, meu Deus. Então, eu vou passar, tá? Já que vocês não estão respondendo. Eu quero que vocês interajam mais, meninas.
tá? Vocês podem falar, complementar alguma coisa, trazer experiências de vocês a qualquer momento, tá bom? Então, vou dar continuidade. Então, desenvolvimento sustentável, né, onde a gente, infelizmente, vê em muitas áreas práticas inescrupulosas da agricultura e pecuária, consumindo e poluindo a fina camada de solo. E isso, né, a gente vai ter a questão do efeito de borda, que a gente já falou antes, fazendo com que essa mata, né, que fique aqui na margem, ela sofra influências físicas, químicas e biológicas que vão influenciar na dinâmica daquela região, daquela mata, que vai proporcionar ali muitas vezes a destruição dessa área. Polos industriais com alto potencial poluidor instalados em áreas ambientalmente frágeis. Então a gente vê aqui, né, um exemplo de uma indústria onde, se ela não tiver aqueles cuidados que eu falei antes, né, de ter filtros, de ter cuidado com seus efluentes, de seguir as normatizações de segurança e de poluição ambiental, então a gente vai ter ali um ambiente prejudicado. E a imagem aqui, ela ilustra a fumaça, né, da indústria, onde muitas vezes aquela região da indústria ela não vai sofrer impacto da poluição que está sendo produzida ali. O que é que vai acontecer? A gente vai ter vento, né, a corrente de ar, que vai estar levando essa fumaça para outras regiões, e isso pode comprometer cidades, estados ou até países que não tem nada a ver com a poluição que foi gerada naquela região. Então, boa noite, Grace, Léo, sejam bem-vindos. Então, gente, deixa eu só ver... Ah, meu Deus, não era pra fechar, não. Deixa eu só ver aqui uma coisa, tá? Pra gente dar continuidade. Então, gente, eu tenho um vídeo agora pra passar pra vocês. Você já ouviu falar de peraí. Tem um vídeo aqui, que eles são 26 minutos, tá? A gente tem... a gente tem 20 minutos de aula, o vídeo tem 26. Eu vou passar para vocês, como a gente tá online, eu acho que não vai ter problema passar esses 6 minutinhos a mais, tá bom? Se vocês concordarem, eu passo ele agora, senão eu deixo ele para semana que vem. O que é que vocês acham, meninas? Alunas do P6, posso passar adiante? Posso passar, né? Porque esse vídeo, ele infelizmente não tá mais no YouTube, tá? Eu procurei porque justamente eu deixava o nome para vocês assistirem, então eu vou passar aqui, tá? Ele completo, porque se passar e parar, como tá numa live, tá? Então eu acho mais interessante passar ele todo. Tá, então as meninas de estética estão concordando aí também, Laninha. Obrigada, Roberta. Então vou continuar, tá? Você já ouviu falar de uma cidade onde todas as árvores são registradas e monitoradas? Onde os parques ocupam 1/3 da área urbana, espaço equivalente a 8.000 campos de futebol? Não é à toa que Frankfurt conquistou o título de cidade mais sustentável do mundo. Não é só isso. Frankfurt, que sempre foi mais conhecida como o centro financeiro da Alemanha, é a cidade que possui as metas mais rigorosas de redução das emissões de CO2. A cada 5 anos, a cidade se propôs reduzir em 10% as emissões de gases poluentes que contribuem para o efeito estufa. Por enquanto, já foram reduzidos 30%, mas o objetivo é chegar a 50% em 2030 e 95% em 2050. Para isso, a administração local incentiva renováveis, tanto para escritórios e residências como para os veículos. O registro e monitoramento de cada árvore da cidade estão disponíveis online e podem ser consultados por qualquer cidadão. Os interessados também podem fazer um passeio virtual pela cidade. O site permite localizar as árvores pelo número ou pelo nome da rua. Na página estão incluídas informações sobre cada espécie.
o mês e ano em que foi plantada e mais, o estado de conservação em que se encontra. Informação que nas cidades brasileiras seria muito bem-vinda. É que eu coloquei a caixinha para ficar melhor para vocês. O que pode ser uma surpresa para turistas e moradores temporários, para os habitantes de Londres, é muito normal e faz parte da vida na cidade. Os excelentes serviços de transporte, saúde e educação. Se há uma preocupação comum entre os responsáveis pela administração de Londres e os moradores, é com o fato de que a cidade está se tornando vítima de seu próprio sucesso. O fato é que todos que a conhecem gostariam de morar lá. Bem, pelo menos todas as pessoas que exigem o funcionamento perfeito dos serviços públicos, especialmente o transporte, a saúde e a educação. Um exemplo, em poucos minutos é possível ir de metrô, com baixíssimo custo, dos 2 grandes aeroportos da cidade, Heathrow e Gatwick, até o centro, ou até qualquer um dos bairros interligados na extensa rede metropolitana. Até o final da década, a população londrina deve saltar de 8 para 10 milhões de habitantes. O prefeito de Londres, Boris Johnson, reconhece os desafios. Para enfrentá-los, lançou um ambicioso plano a ser concretizado em apenas 5 anos. Londres 2020, a melhor cidade do planeta. O objetivo é tornar a cidade o melhor lugar para se viver, trabalhar, estudar, se divertir, investir e fazer negócios. Para isso, ele pretende melhorar a infraestrutura da cidade e oferecer melhores serviços. Johnson destaca a necessidade de construção de mais moradias a preços acessíveis para a classe média, a fim de contrabalançar a tomada de certas áreas pelos muito ricos. A Prefeitura de Londres calcula que a cada ano precisa garantir a construção de pelo menos 50 mil novas residências e apartamentos para as pessoas que trabalham ou estudam na cidade. Outra preocupação é com o crescimento da demanda de água e energia, entre outros serviços. Uma meta extremamente ambiciosa. Até 2025, Copenhague pretende reduzir todas as emissões de CO2. A tarefa exige uma estreita colaboração entre governo e cidadãos. O transporte público é um dos principais alvos na redução das emissões de poluentes. A Prefeitura de Copenhague trabalha de forma acelerada para eliminar todos os meios de transporte que utilizem gasolina ou diesel. Segunda colocada no ranking da Arcadis das cidades mais sustentáveis, Copenhague já havia conquistado o título de Cidade Verde de 2014 da União Europeia. Para as autoridades locais, uma cidade do século XXI só pode ser considerada moderna se oferecer a seus moradores ar puro, transporte eficiente, energia limpa e qualidade de vida. A gente está um pouquinho longe de conquistar isso. Duas cidades entre as 5 mais sustentáveis do mundo não é para qualquer país. Mas olha, quem conhece um pouco da história da Holanda sabe que esse povo há séculos aprendeu a lidar com a natureza. Roterdã não quer ser conhecida apenas como o maior porto do mundo, até porque zonas portuárias são conhecidas como áreas deterioradas. Esse foi apenas um dos motivos que levaram as autoridades locais a implantar um rigoroso plano de sustentabilidade. As metas podem ser colocadas de maneira simples: tornar a cidade limpa, verde, com baixas emissões de CO2, uma preocupação pouco lembrada por administradores urbanos: o silêncio. Multas pesadas levam os motoristas a tomarem cuidado com o ruído dos motores de automóveis e caminhões. Os ônibus, boa parte movidos a baterias, já são mais silenciosos. Enquanto Roterdã é a 5ª colocada no ranking de cidades sustentáveis da Arcadis, Amsterdã ficou em 4º lugar. Basicamente, as metas das duas cidades são as mesmas, mas Amsterdã já tem uma antiga tradição de calma e silêncio. Muitos ciclistas pelas ruas planas e os canais que ajudam a cidade a manter um aspecto centenário, uma das muitas atrações para os turistas de todo o mundo que sempre passam por ali para dar uma olhada nos tesouros dos mestres holandeses, nos museus Van Gogh
e Rijks Museum. Se a gente pensar na história de uma cidade como Copenhague, Amsterdã, Roterdã, Frankfurt, né? Ou uma grande cidade como Nova York, você vê que são cidades em que a sociedade e os governantes fortaleceram uma cultura de planejamento e de projeto de curto, médio e longo prazo, né? Não são coisas que se interrompem, ações que começam e param. Então, nessas cidades, teve um planejamento de um sistema cicloviário, transportes que são né? São bondes modernos, um cuidado no espaço público. Copenhague tem uma tradição de estudos de espaço público desde a década de 60, para organizar bairros com bons espaços públicos para que as pessoas façam as coisas a pé. Roterdã, Amsterdã tem um sistema cicloviário único no mundo, né? Que abrange a cidade inteira e também liga as cidades de Roterdã e Amsterdã às outras cidades. Além de ter um sistema de tram, né, que cobre os vários bairros da cidade, e é uma cidade densa. Amsterdã, desde o século XIX, uma cidade bastante densa, e as moradias, que são de boa qualidade, se misturam com o comércio local, com as instituições e os equipamentos locais. 3 características indicam o grau de sustentabilidade dos grandes centros urbanos: o econômico, o social e o ambiental. Cada um desses itens pode ser subdividido em outros indicadores. Poucas cidades no mundo tiveram o privilégio de contar com planejadores urbanos ainda no século XIX, quando ninguém falava em sustentabilidade, poluição do ar e os problemas criados pela grande concentração populacional. Paris, a 16ª colocada no levantamento atual, teve a sorte de contar, entre outros, com o Barão de Haussmann, que entre 1853 e 1870 foi responsável pela reforma urbana de Paris. A cidade que ele desenhou é basicamente a mesma hoje. Homenageado com o boulevard que leva seu nome, Haussmann planejou as grandes avenidas cortadas pelas ruas estreitas, que saem ou levam ao Sena, além da distribuição dos arrondissements, ou os bairros. Em tempos mais recentes, Paris ganhou 2 anéis viários, os chamados périphériques, um mais ao centro e outro mais amplo, projetado para tirar o tráfego pesado da área central. Uma das grandes vantagens de Paris, em relação à maioria das cidades, é que lá praticamente não existem arranha-céus nos bairros principais, o que contribui de forma decisiva para a paisagem urbana e a qualidade de vida. Para as próximas décadas, os objetivos são claros: reduzir o uso de combustíveis fósseis nos ônibus, ampliar o uso de energia solar e criar parques. Nova York é a 20ª colocada entre as cidades sustentáveis e um plano rigoroso a ser alcançado até o final da década. Para começar, o programa prevê que todos os habitantes da cidade até 2020 estejam morando no máximo a 10 minutos de caminhada até o próximo parque. Para alcançar esse objetivo, foram plantadas 850 mil árvores nos últimos 8 anos. Também está previsto que Nova York deverá ter o ar mais limpo entre as cidades norte-americanas e todas as áreas costeiras, sejam marítimas, de rios ou lagos, protegidas contra ocupações irregulares. O plano inclui ainda o estímulo para que os proprietários de casas ou de apartamentos situados no topo dos prédios instalem coletores de energia solar, de modo que aparelhos de ar-condicionado e outros possam funcionar sem depender de gás e outros combustíveis. Você já pensou que torna uma cidade atraente? O que é que faz as pessoas sonharem em morar em determinados lugares? Um projeto denominado School of Life, Escola da Vida, se propõe a investigar isso e apontar soluções. O grupo de estudos The School of Life, fundado pelo sociólogo francês Alain de Botton, lançou um projeto destinado a estabelecer os pontos básicos que tornam uma cidade atraente. De acordo com os pesquisadores do Instituto, há 6 razões básicas. A primeira é a ordem. Esse é um dos motivos que levam as pessoas a adorarem Paris e Nova York. A impressão de que tudo funciona como deveria, mas os estudiosos admitem: é preciso evitar os excessos. Nada de uma ordem rigorosa demais, que asfixia as pessoas
e destrua uma certa alma que as cidades devem ter. É preciso encontrar o meio caminho entre a organização e o caos urbano, normal para aglomerados com milhões de pessoas com interesses, culturas e modos de vida bastante variados. A segunda condição é que a cidade tenha vida. Ruas cheias de gente, pessoas se deslocando de um lado para o outro. Terceira, uma cidade precisa ser compacta e não se espalhar por áreas gigantescas. A quarta condição é um tanto mais complexa: orientação e desorientação. As pessoas podem se perder, mas devem saber como se encontrar. Para isso é necessário um perfeito equilíbrio entre grandes avenidas e ruas estreitas, cortando cada uma delas. Isso leva ao quinto requisito, que trata da escala. A maioria dos grandes centros urbanos é delineada por arranha-céus, ocupados por bancos e escritórios. O ideal é que fosse estabelecido um limite para a altura dos prédios, e aqueles que ultrapassem esse limite deveriam ficar isolados em áreas afastadas. Vejam Paris. Nas áreas principais, o limite é de 7 ou 8 andares, e os prédios enormes foram mantidos a uma distância conveniente na região de La Défense. Finalmente, a sexta condição para uma cidade se tornar atraente é que ela precisa ter características locais. Tem de ser um retrato da cultura e das pessoas que a ergueram. Do contrário, vai se tornar só mais uma, igual a tantas outras. A sustentabilidade das cidades, ela tem que ser abordada em várias escalas, desde a escala regional, né, da região, até o edifício, ou às vezes até o cômodo do edifício, porque uma cidade, ela não existe nas nuvens, ela existe dentro de uma região, e nessa região ela obtém a água para abastecer as pessoas, as atividades, ela obtém os alimentos que vêm de regiões próximas, às vezes de regiões distantes, e depois os resíduos sólidos, né, tem que ir para algum lugar e geralmente vai para uma área próxima na região. Então a gente tem que garantir a sustentabilidade das cidades convivendo bem com toda a bacia hidrográfica da região e depois pensar as áreas de fornecimento alimentar. E a gente tem que pensar o bairro também, dentro das cidades, na escala do bairro, o bairro sustentável, que é um bairro ordenado para que as pessoas façam as coisas a pé, onde a moradia é perto do comércio, da escola, do posto de saúde. Tem que ter transporte coletivo ligando os vários bairros da cidade, misturar diferentes tipos de moradia para diferentes tipos de grupos sociais, né? Muito espaço público de qualidade na calçada, na praça, junto da moradia, né? E depois o prédio, que tem que ter economia de energia elétrica, reuso de água pluvial, material de fontes renováveis, recicláveis e tudo mais. Em instantes, veja quais são as 2 únicas cidades brasileiras incluídas no ranking das 50 que seguem os melhores padrões de qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E mais, as práticas de sustentabilidade não cabem apenas aos governos e cidadãos. As empresas também devem ser envolvidas. A busca por práticas sustentáveis não é tarefa apenas de governantes e cidadãos. As empresas também têm papel fundamental nesse ciclo. Para isso, a Organização das Nações Unidas criou o Pacto Global. O objetivo é mobilizar companhias de todo o mundo a adotarem negócios que respeitem o meio ambiente e as relações de trabalho aceitas internacionalmente. Além da ONU, a iniciativa conta com a participação de empresas, sindicatos e organizações não governamentais. São 10 princípios fundamentais, entre eles, buscar a erradicação efetiva do trabalho infantil, apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente, realizar uma abordagem preventiva sobre os desafios ambientais e incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente sustentáveis. A ideia é construir um mercado mundial mais inclusivo e igualitário. Hoje, mais de 5.200 organizações são signatárias. As organizações participantes do Pacto Global pertencem a diferentes setores da economia e regiões e buscam um crescimento responsável, levando em conta interesses e preocupações de toda a comunidade. O Pacto Global é uma ação voluntária para promover o crescimento sustentável e da cidadania, através de corporações comprometidas e inovadoras. Se você quiser saber mais, acesse www.unglobalcompact.org.
das 50 cidades avaliadas pelos pesquisadores da Arcadis, figuram apenas 2 brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo em 31º lugar, Rio de Janeiro em 40º. Essas foram as 2 únicas cidades da América Latina incluídas no ranking. Em ambas, os pesquisadores apontaram os mesmos problemas: transporte público deficiente, escassez de moradias e enormes distâncias a serem percorridas pelos moradores, entre as localidades onde vivem e os locais de trabalho. Para milhões deles, o tempo perdido nas idas e vindas diariamente pode chegar a 3 ou 4 horas. No caso de São Paulo, os pesquisadores apontam a falta de planos viáveis para atrair investidores decididos a apostar na transformação de áreas degradadas em centros produtivos. E tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, os estudiosos alertam: é preciso reduzir o chamado custo Brasil, a soma de impostos existentes para qualquer investidor que pense em se instalar no país. No caso aqui do Brasil e da América Latina, a gente precisa consertar o que já está feito nas cidades, né? Porque como a gente já atravessou a transição rural-urbana, teve muito investimento em sistema de transporte, infraestrutura, a gente implantou loteamento, construiu ruas, avenidas de uma maneira errada, de uma maneira improvisada. Só que isso já existe nas nossas cidades. O que a gente tem que fazer? Primeiro é começar a arrumar, né, aproveitando o que tem de bom e corrigindo o que está de errado. Isso a gente começa a fazer no bairro, não é na grande cidade como um todo. A gente tem que começar pelos sistemas estruturais da cidade, sistema viário estrutural, sistema de transporte coletivo estrutural, né? Sistema de equipamentos de saúde, de educação, sistema de espaços livres, de áreas verdes. As cidades, elas são feitas de sistemas que sustentam a vida coletiva. Esses sistemas têm que estar sendo completados, onde está faltando, têm que ser corrigidos, onde tem gargalo, né? E isso é planejamento. Chama atenção o fato de que 7 das 10 melhores cidades no ranking de sustentabilidade estão situadas na Europa e outras 3 na Ásia, nenhuma nos Estados Unidos. Embora algumas das cidades mais desenvolvidas do mundo, sob determinados critérios, estejam situadas na América do Norte, nenhuma foi incluída entre as 10 melhores. Toronto, no Canadá, a melhor colocada no ranking, em 12º, e Boston, em 15º, são as que chegaram mais perto. Nos Estados Unidos, a principal falha apresentada é o conjunto de fatores relacionados com o meio ambiente, incluindo água potável, um grave problema na Califórnia, e a poluição do ar, provocada pelo excesso do uso de automóveis, como se observa em Los Angeles, por exemplo. Duas regiões do planeta que permanecem muito atrasadas quando se trata de planejamento urbano e defesa do meio ambiente são a África e a Ásia. Jacarta, na Indonésia, a 45ª colocada, paga o preço do crescimento rápido. Nova Delhi, na Índia, a 49ª, sofre com o excesso de população, mais de 23 milhões de habitantes na área metropolitana, além da falta de planejamento. Finalmente, Nairobi, no Quênia, a última colocada, enfrenta a soma de todos esses fatores, além de problemas de gestão e corrupção que também afetam as demais. O ranking do Instituto Arcadis analisou apenas 50 cidades, mas o estudo deixa claro que a maioria dos centros urbanos ao redor do mundo está abaixo dos índices aceitáveis de sustentabilidade. Por exemplo, a maior parte das casas consome mais energia e água do que os recursos locais permitem. O grande desafio para o rápido desenvolvimento das cidades, particularmente na Ásia, Oriente Médio e América Latina, é garantir que elas sejam voltadas, acima de tudo, para as pessoas, sem esquecer que o descuido com os recursos ambientais pode levar os centros urbanos a níveis quase insuportáveis de qualidade de vida.
essa transição rural-urbana que eles estão vivendo na Ásia e na África, a gente atravessou aqui na América Latina e atravessou sem que a gente adotasse política urbana, política habitacional adequada para acomodar esse contingente de pessoas vindo para as cidades, né, aqui na América Latina. Essas pessoas foram morar nas periferias, em loteamentos clandestinos, em favelas, né, em áreas de risco, na beira de córrego, na beira de represa, em área de mananciais, desmatando. Por quê? Porque não tinha alternativa para encontrar uma moradia adequada, porque as políticas urbanas e habitacionais nunca se estruturaram para isso aqui na América Latina, no Brasil, né? Agora, lá na África e na Ásia, eles estão tentando fazer uma história diferente, principalmente na China. Na África não, e em vários outros países do Sudeste Asiático também não, porque são países pobres, né, que não conseguem ter recursos e tecnologias suficientes para fazer política urbana e habitacional em larga escala, né, destinando terra adequada dentro da cidade, com moradia adequada para essa população que não pode pagar. Então, essa situação está gerando as megacidades africanas e asiáticas, que são verdadeiros barris de pólvora. Daqui a pouco o Japão inova com a primeira cidade inteligente, Fujisawa, e mais. Internautas do mundo todo podem votar para eleger as cidades modelos de sustentabilidade. A gente volta já. A primeira cidade inteligente, Fujisawa, vizinha a Tóquio. Veja o quanto de tecnologia e desenvolvimento sustentável foi colocado nessa cidade, enquanto é o sonho, né, de poder ter isso. Situada a apenas 50 quilômetros da capital, a Fujisawa Sustainable Smart Town é mais conhecida como Fujisawa SST. A cidade planejada tem baixo consumo de recursos naturais, além de contar com serviços de compartilhamento de carros e bicicletas elétricas. Tudo foi pensado para funcionar de maneira inovadora pelos próximos 100 anos. As casas são alimentadas por energia solar e possuem sistemas que desligam luzes e equipamentos quando não estão sendo utilizados. Os moradores ainda recebem incentivo financeiro para reduzirem o gasto de energia. A vegetação, composta por plantas nativas, também foi cuidadosamente planejada para atrair espécies de aves. Um parque na região central serve de espaço de entretenimento, encontros e reuniões dos habitantes. O prédio do comitê conta com tecnologias modernas e serve de base para emergências no caso dos desastres naturais comuns no Japão. O projeto nasceu de uma parceria da Panasonic com outras 7 companhias japonesas e uma norte-americana. O investimento foi de cerca de 1,3 bilhões. A ideia é que a cidade vá recebendo sempre novas tecnologias das empresas fundadoras ao longo do tempo. Uma iniciativa convida você a votar na sua cidade preferida. O We Love Cities vai eleger a mais sustentável delas com a ajuda de internautas do mundo todo. Metade da população mundial vive hoje nas cidades, onde são geradas mais de 70% das emissões de dióxido de carbono do mundo, principal responsável pelo aquecimento global. A organização internacional não governamental World Wildlife Fund, WWF, que atua nas áreas de conservação e recuperação ambiental, promove um concurso chamado Hora do Planeta, Desafio das Cidades, destinado a identificar os centros urbanos que conseguem reduzir as emissões e atuar em causas prioritárias de desenvolvimento humano. Em 2014, a vencedora foi a cidade do Cabo, na África do Sul. Esse ano, são 47 cidades participantes que mostraram dedicação surpreendente na busca por locais mais sustentáveis. O Brasil participa da competição. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo estão na disputa. A ideia é incentivar pessoas em todo o mundo a apoiar esses esforços. Para participar e ajudar a escolher a cidade com projetos mais relevantes, basta acessar o site welovecities.org, escolher seu lugar favorito e sugerir melhorias. A vencedora será aquela que receber mais votos, compartilhamentos e sugestões. Então, gente, Tonzinho se despede aí de vocês. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês para mostrar
o quanto, né, a gente tem ainda a melhorar, né, comparando com essas cidades que a gente viu aí, a questão de sustentabilidade, a questão de infraestrutura, a questão de tudo, né, fica muito a desejar quando a gente traz a nossa realidade à tona aqui, comparando, né, com todos esses países que estão aí desenvolvidos e com preocupações em relação à sustentabilidade. Então, esses países, no momento que você está pensando de forma sustentável, você vai diminuir as chances de catástrofes estarem acontecendo, como o exemplo que foi colocado aí no vídeo da Fujisawa. Foi uma área, né, pensada ali, toda para ser sustentável, toda pensando em energia solar, as plantas sendo plantas nativas, porque assim elas conseguem sobreviver de acordo com o ambiente, a disponibilidade de nutrientes, de água, de umidade, de tudo, né, na região. Então a gente tem muito ainda a crescer, a se desenvolver. Então, como Flávia falou aqui, temos tudo aqui no Brasil, mas falta administração. Janaína tá falando aqui é de fazer vergonha. Pois é, a gente tem tudo, gente, recurso natural à vontade pra gente aproveitar, assim, da forma mais sustentável possível. Mas a população também, né, deixa muito a desejar, porque falta pra gente o quê? Educação. Então, com a educação, a gente vai adquirir conhecimento, e com conhecimento a gente vai poder exigir e trabalhar para que a gente tenha esses recursos, para que a gente tenha o conhecimento necessário para colocar em prática tudo isso e exigir os nossos direitos, exigir qualidade e não tá aceitando tudo de goela abaixo, né? Então, a gente precisa lembrar que os governantes, eles são nossos empregados, né? No sentido de que a gente paga os salários deles e não são baixos, são salários absurdos, né? Em qualquer país sério a gente não vê a palhaçada que é dos benefícios que esses governantes têm. Então, a Laninha falando, né? A pior parte aqui é a população também. Sim, a população, porque a população mal informada, a população, quando ela não tem conhecimento, quando ela não tem a capacidade de fazer análise crítica, ela não é uma cabeça pensante, então vai servir como massa de manobra. E aí a gente tem, né, situações como a gente vê nos últimos anos aí, o Brasil infelizmente ficando cada vez mais defasado em muitos setores. Só em não jogar o lixo na rua já seria, né, uma grande contribuição. Roberta perguntou em relação a eu disponibilizar esse vídeo, na verdade é o vídeo, né, da sustentabilidade das cidades sustentáveis, no grupo do WhatsApp. O vídeo é muito grande, Roberta, aí não tem como enviar pelo WhatsApp não, tá? Eu vou ver se eu consigo postar ele no Facebook para vocês assistirem. E aí amanhã eu tento, porque já tá tarde, tá? Eu tento e eu aviso lá no grupo se eu conseguir deixar ele disponível lá, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Só assim para vocês ficarem até as 10 horas comigo, né? Porque tem a questão dos ônibus para vocês voltarem para casa, a questão de segurança, que aí é uma outra questão que a gente tem, né? A falta de segurança, transporte público, tudinho, faz com que muitas vezes muitos alunos não possam ficar até as 10 em sala de aula, porque correm risco, né? Às vezes o ônibus passa exatamente às 10 e se ficar para sair da sala às 10, vai perder o ônibus e o próximo vai demorar, e aí vai ficar arriscado, principalmente para nós mulheres, ficar parada no ônibus na parada do ônibus à noite é um risco muito grande que a gente corre, né? Infelizmente. Então, sim, Flávia, amanhã é sua aula. A gente vai estar trabalhando com a disciplina de problemas atuais em bioética, tá? Quem tiver aqui, fiquem à vontade, tá? Sejam bem-vindos para assistir as próximas aulas.
Amanhã no primeiro horário vai ser problemas atuais de bioética para o P8 de enfermagem e no segundo horário vai ser biossegurança para a turma de estética do P3, tá? Boa noite, professor Fábio, estou me despedindo da turma aqui já, a gente já finalizou a aula. Então, a todos desejo uma boa noite, tá? Consciência ecológica, educação, respeito, aqui com a questão do coronavírus, que a gente consiga, né, ter uma consciência coletiva, principalmente de prevenção, para evitar que esse vírus se propague cada vez mais, se alastrando e trazendo prejuízos, né, a nível de perda de vidas humanas, e a gente, né, não é porque não seria a nossa ou de um parente que vai ser insignificante. Não, a gente precisa trabalhar para evitar, para salvar, na verdade, o máximo de vidas possíveis, tá bom? Então, gente, boa noite, foi um prazer estar com vocês, as meninas de estética, até semana que vem, mas como eu falei, fiquem à vontade para assistir qualquer aula minha, tá? Então, toda noite eu tenho uma aula, se vocês quiserem assistir alguma, eu sempre posto no Instagram, no Story antes, informando qual vai ser a primeira aula, qual vai ser a segunda aula, tá? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos e participem, né? Assistam, participem, fiquem à vontade aí para adquirir conhecimento. Beijos em todos, tchau, tchau. Até amanhã.